Seguimos com nossa série de mensagens sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu quero fazer um parêntese agora. Não vamos trabalhar nas próximas séries de mensagens a respeito de Mateus capítulo 12 ou os textos paralelos. Por quê? Porque quando falamos da blasfêmia contra o Espírito Santo, neste assunto, dois textos vêm a nossas cabeças, nossas mentes. Eu quero trabalhar nestas duas mensagens um texto que está em Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4. Hebreus 6, a partir do verso 4. É um dos textos polêmicos da Bíblia. É um texto que chama muito a atenção porque vem aquela pergunta: quem cumpre isto? Ou seja, será que eu posso cumprir isso? E se eu for, meu Deus do céu, porque é um dos textos mais duros da Bíblia. Mas ao mesmo tempo, é um texto que traz esperança. Como? Vamos ver. A primeira mensagem não é tão esperançosa, a segunda vai ser sim. Eu prometo que a segunda vai. A primeira é um chamado de advertência, a segunda é um chamado de esperança. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4, fala assim: pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública. Pois a terra, que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimada. Um texto duro, sim, com toda certeza. Então vamos trabalhar hoje desde o verso 4 até a primeira parte do verso 6. A segunda parte vamos trabalhar hoje à noite junto com os versos que vêm após. Vamos lá. Para o autor de Hebreus, é impossível que o apóstata seja renovado para o arrependimento. Ele dá uma condição. A condição, por quê? Por que ele fala isso? No verso 6 fala que o verso 4 fala que é impossível que aqueles que fizeram todas essas coisas e caíram sejam outra vez renovados para o arrependimento. Por quê? Por que tão impossível? O que torna isso tão impossível? Uma expressão tão forte no Novo Testamento. Porque o autor de Hebreus vai dizer aquilo que eles experimentaram. Eles foram iluminados. A palavra iluminado aqui quer dizer algo que se torna visível, que traz a luz. E nós vemos que os apóstatas foram encandilados pela presença de Cristo, iluminados pela presença do Senhor, mas somente foi uma impressão, fica uma coisa mais mental, uma coisa de raciocínio, mas não no coração. Há uma revelação do Filho de Deus, mas não houve uma transformação no interior deles. Voltamos um pouco para a história de Mateus capítulo 12. Os fariseus andaram perto de Jesus e buscavam sempre um meio para acusar Jesus. E eles viram naquela libertação do possesso que estava mudo e surdo, um fato que era incontestável. Eles foram iluminados pela presença de Cristo. Eles viram a glória do Senhor. Por isso é que essa iluminação responde justamente a ver os fatos incontestáveis do Filho de Deus. Mas o verso continua e fala daqueles que experimentaram o dom celestial. Esse experimentar tem a ver basicamente como fazer um teste, ter uma experiência, ser alguém que sei que foi como testemunha, mas não fala algo assim como de alguém que foi o agente da mudança. Lembramos, é claro, de Simão o mago. Simão ficou maravilhado por ver os apóstolos fazendo milagres e as pessoas recebiam o dom do Espírito Santo. E Simão ficou totalmente absorto com isso, ao ponto em Atos capítulo 8, versos 18 e 19, vemos que Simão ofereceu dinheiro aos apóstolos e pediram que esse poder lhe fosse dado. E Pedro, no verso 20, fala que tua prata
siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade neste ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Mas no caso de Simão, Simão agiu em ignorância. E por isso Pedro fala, arrepende-te dessa tua maldade e roga ao Senhor na esperança de que te seja perdonado o propósito do teu coração. Simão o mago agiu por ignorância. Essa foi uma grande vantagem para ele. Mas viver é uma coisa, ver é outra. Nós estamos unidos a Cristo, nós somos um com o Senhor. E isso é algo maravilhoso, nós somos um com o Senhor. Isso que a Bíblia vai mostrar. Mas tem dentro do grupo de igreja pessoas que assistem de camarote. Não fazem parte. Estão dentro, mas não vivem a realidade do dentro. Esse que assistem de camarote são aqueles que adotam, inclusive, a linguagem que nós usamos. Vamos falar assim, eles atuam com uma linguagem gospel, mas o coração deles não está com o Senhor. Eles podem até usar palavras, expressões e frases, mas seu coração não está naquilo. Eles experimentam o poder de Deus, mas são partícipes do Espírito Santo. Essa palavra participantes fala de parceria e é possivelmente um dos pontos que nós menos lembramos. Ser usado por Deus não garante salvação. Eu vou dar 3 exemplos. Balaão, Saul, o rei Ciro. Balaão foi morto pelo povo de Israel. Nós lembramos de Balaão por aquela profecia que ele deu, o rei de Moab, tudo aquilo. Mas a questão foi que, após isso, Balaão tramou uma artimanha, uma astúcia, para que o povo de Israel pecasse sobre ele e caísse o juízo de Deus. Isso foi a situação do Baal Peor. Quando essa situação amainou e acabou, Deus mandou para destruir aquelas pessoas que fizeram isso. E entre eles estava Balaão e morreu. Ele foi usado por Deus, ele deu uma profecia maravilhosa, linda demais sobre Israel. Uma coisa assim que nós poderíamos aplicar para a igreja justamente nos momentos de aflição. Mas isso nunca falou a respeito da sua vida com Deus. Saul foi outro caso. Saul foi ungido rei de Israel, foi ungido por Deus, escolhido por Deus, rei de Israel. Saul foi uma pessoa que fez muita coisa boa no começo do seu reinado, se afasta de Deus, pega contra Deus, não se arrepende, no fim da história, no desespero de buscar a Deus, procura uma pitonisa e morre. O coração de Saul nunca estuvo perto do Senhor. Ciro, Isaías chama Ciro do meu servo, mas em momento algum, nos relatos bíblicos, vemos salvação em Ciro, vemos uma atitude dele. Há um silêncio na Bíblia. Mas quando Deus fala para alguém que é o seu servo, não quer dizer necessariamente que vai ser salvo. A pessoa pode ser usada por Deus, mas isso não quer dizer que ela é de Deus. É usada porque Deus usa quem Ele quer. Deus não usou uma jumenta para falar com Balaão. Usa uma jumenta, usa qualquer um. E entenda uma coisa, Mateus capítulo 7, no verso 22, Jesus fala que muitos naquele dia, no dia do juízo final, dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E Jesus lhes diria claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Você pode ser até usado por Deus. Aliás, você não. Você pode até ser usado por Deus e manter a sua vida com Deus. Mas o herege pode até ser usado por Deus numa hora. Mas isso não garante nada. Não garante. Porque o que garante é a fé em Cristo. Não ser um instrumento. Ter a vida de Deus no coração. E o autor de Hebreus fala que eles também experimentaram a boa palavra de Deus. E aqui, esse experimentar é o mesmo sentido de experimentar o poder do Espírito Santo. Eles veem a palavra de Deus como algo bom, mas não é suficiente para salvá-los. Eles não acabam crendo na palavra. A palavra é boa, mas não penetra no coração. Aqui está ok, mas no coração está falho. Não há mudança, não há transformação. Ele alimenta o intelecto, não alimenta o espírito. Quando isso acontece, a confusão reina na pessoa.
imagina coisas que não existem, começa a pregar heresias e o pior, ele pensa que está dentro quando na verdade está fora. Podemos lembrar do jovem rico. O jovem rico pensou que guardava a lei de Deus, porque guardava alguns mandamentos, mas na hora da prática ele reparou que não estava cumprindo coisa nenhuma. Então isso pode acontecer. E ali, o último aspecto, nessa coletânea, fala que eles participam dos poderes do mundo vindouro. E nada pior do que presenciar e experimentar muitos milagres e o coração permanecer duro. Os fariseus viram muitos milagres, mas muitos milagres, e acusaram Jesus de ser usado por Beelzebul, assim como nós temos visto até hoje. Judas foi um dos discípulos de Jesus e possivelmente Judas fez muitos milagres, porque todos os discípulos fizeram milagres, mas ele acabou perdido, negando Jesus. Ver milagres, receber milagres, não garantiza nada. Saul foi usado por Deus, profetizou, se perdeu. Participar da glória presente não garante herança no futuro. Aí fala que é impossível que essas pessoas, caindo, possam ser alcançados e renovados pelo Espírito. A queda não vem por causa da ignorância. Eram pessoas entendidas, iluminados sobre o entendimento de Jesus. Experimentaram o dom celestial, a palavra do Senhor, os poderes vindouros. Foram participantes do poder do Espírito. E caíram. Não é cair em imoralidade. Não é negar Jesus. Não é ser ignorante. É cair numa ação deliberada, consciente, plena. É negar a obra do Espírito e o testemunho do Senhor. É uma ação diabólica, assim como os fariseus fizeram. Nasce de um coração que não quer se dobrar perante Jesus e confessá-lo como Senhor. Não há perdão. O autor de Hebreus fala que não podem alcançar a renovação dada pelo Espírito de Deus. São os filhos de Belial. Judas, a partir do verso 10, fala que esses homens difamam tudo o que não entendem. Mesmo aquilo que não compreendem por experiência natural, se corrompem como seres irracionais. Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim e por causa do lucro se lançaram um erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Eles são rochas ocultas e participam de vossas refeições comunitárias, banqueteando-se convosco sem escrúpulos. São pastores que apacentam a si mesmos. São como nuvens sem água, levadas pelo vento. São como árvores sem folhas nem fruto, duplamente mortais, cujas raízes foram arrancadas. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas fora de curso, para os quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. Essa condição espiritual de negar o inegável, de rejeitar o irresistível, os torna dignos de toda condenação, impossibilitados de alcançar a graça. No capítulo 2, Pedro fala que eles, no verso 20, fala assim, se depois de escapar das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos e vencidos por elas, o seu último estado tornou-se pior do que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo. O que acontece aí? Darem as costas do santo mandamento que lhes havia sido dado. Desse modo, aconteceu-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão volta a seu vômito, e a porca lavada volta a revolver seu lamaçal. Lembre que são aqueles que deliberadamente negam Jesus como o único sacrifício, zombam do Calvário e tornam a cruz um escárnio. Até aqui que podemos dizer? Não podemos ficar com a pergunta de Pedro: quem será salvo? E lembramos da resposta do Senhor: para os homens isso é impossível, mas para Deus não, porque nada é impossível para Deus. Nós podemos sentir um medo do momento, daquilo que lemos e entendemos sobre esse texto. E essa afirmação é tão dura, porque ele vai mostrar por que eles não podem se arrepender, porque eles não serão renovados,
Porque fala assim, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha pública. Você sabe o que é isso? Eles estão crucificando de novo o Senhor. Hebreus capítulo 9 fala que é necessário que os homens morram uma vez, no verso 27, e logo após o juízo. Mas o verso 28 mostra que Jesus morreu uma vez para levar os pecados de muitos. Não tem como morrer uma segunda vez. Mas estas pessoas, com seu comportamento herético, eles estão crucificando mais uma vez o Filho de Deus. Esse verbo está entendido como um presente contínuo, progressivo e durativo. O que denota uma ação que está acontecendo. Eles não é que eles querem que Jesus seja crucificado mais uma vez. Eles crucificam o Senhor. Por quê? Porque o expõem à vergonha pública. Quando eles crucificam o Senhor, expõem Jesus à vergonha pública, automaticamente o texto que deve vir em nossas cabeças é Mateus capítulo 27, no verso 35. 35 em diante. Mateus 27, procura esse texto na Bíblia. Mateus 27, a partir do verso 35. Então, depois de crucificarem, falando de Jesus, é claro, repartiram suas roupas, tirando sorte sobre elas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta, repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica tiraram sortes. E sentados ali o vigiavam. Puseram-lhe acima da cabeça sua acusação por escrito: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, uma à direita e outra à esquerda dele. Até agora, nada. Aqui que vem o interessante. E os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o santuário e em 3 dias o reconstróis, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes, como os escribas e líderes religiosos, também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é o Rei de Israel. Se descer agora da cruz, creremos nele. Confiou em Deus, que ele o livre agora, se ele quer bem, porque diz: Sou o Filho de Deus. E os ladrões que com ele foram crucificados também o insultavam. O herege não honra o Filho, não se prostra, não o proclama Jesus de Senhor. Ele se coloca no lugar dos ladrões, dos fariseus, dos soldados, da multidão. Zombam e ultrajam o nome do Senhor. A diferença é que ele não é como os soldados, os ladrões e a multidão. São aqueles em quem Jesus fala: Pai, perdoa-los porque não sabem o que fazem. Mas os fariseus, os escribas, os mestres da lei, os sacerdotes, sabiam quem era Jesus e zombaram de Jesus. Quando o autor de Hebreus fala que essas pessoas crucificam de novo o Senhor, expondo a vergonha pública, ele na sua cabeça deve estar pensando: ou isso nos traslada justamente para esta cena da cruz, com os fariseus zombando de Jesus na cruz. Porque é isso que eles fazem. O fim deles é a completa rejeição do Senhor. Como alguém pode ser salvo assim? Como alguém pode encontrar o perdão assim? Impossível. Não há perdão. O verso 7 e 8 fala: a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes, e produz planta útil para aqueles que por quem é cultivada recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e seu destino é ser queimada. Uma boa terra, uma boa semente, produz fruto que agrada a Deus. Ela é abençoada. Se produzir espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e tirada fora. O que está mostrando o autor de Hebreus? As palavras de João: pelos seus frutos os conhecereis. O próprio Jesus também usou isso. Ao herege Deus não concede graça e misericórdia. Os hereges eram irremediavelmente mortos na lei. O texto de Hebreus capítulo 10, que eu vou falar depois desta série, fala sobre isso, então entraremos nesse detalhe depois. Mas o fruto do herege é amaldiçoado pelo Senhor. É duro. Como nós vamos permitir que esse ensino entre na nossa casa? Nós não podemos. Como permitir que não sejamos contaminados por isso? Nós não devemos.
Este texto vai falar justamente de pessoas como os que Jesus falou em Mateus 12, aqueles que blasfemam contra o Espírito. A parte positiva vai ser agora na próxima mensagem, então eu peço que aguarde até essa hora para estar conosco. Mas não fique triste. Espere até a próxima mensagem, você vai ver, porque esta pregação deveria trazer em nós uma grande alegria. Senhor, muito obrigado neste momento. Obrigado pela tua graça e oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, de compartilhar a tua palavra. Que o nosso coração seja direcionado pelo Senhor para conhecer a tua santa vontade. Muito obrigado, Pai. Bendizemos o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aguarde a próxima mensagem. Vai ser um momento de consolo para todos nós.